student, how are you today? Olá, estudante, como está você hoje? Welcome to our session 4. Bem-vindo à nossa sessão número 4, número 4. E a gente já vai direto para a nossa lista, porque ela é extensa e tem muita coisa boa para a gente discutir ainda, ok? Vamos começar com a palavra de número 15, dentre as mais utilizadas em inglês. A gente continua no verb to be, né, que é o verbo ser ou estar, e que acaba aparecendo, sendo utilizado com muita frequência, tá? E aí a gente tem a palavra are, que é justamente essa ideia do verbo utilizado como são ou estão. Então, eles são ou estão, nós somos ou estamos. Ele vai sempre ser utilizado nas pessoas do plural, vocês são ou estão. Lembra que eu comentei que a gente sempre vai ter que ter o pronome acompanhando o verbo nunca vai estar sozinho? Justamente por quê? Porque are serve para nós, vocês, eles ou elas. Então a gente sempre precisa ter a pessoa que acompanha o verbo para indicar no contexto como que ele está sendo utilizado, tá? Diferente do português, porque eu digo estamos, estão, então a gente tem essa diferenciação que acaba não aparecendo no inglês, tá? Vamos, por exemplo, the security measures are in place. The security measures are in place. The security, segurança, a gente já viu essa palavra, measures no sentido de medidas, então medidas de segurança. Sempre em versão aqui em inglês, né? Are, estão in place, em vigor. Place é no sentido de lugar, né? Então, esse in place acaba sendo aqui uma possibilidade de interpretação de que elas estão sendo utilizadas naquele espaço, então, in place, em vigor. E aí, na música, a gente não poderia deixar de trazer o clássico dos clássicos do Queen. We are the champions, my friend. We are the champions. Nós somos os campeões. Percebam, lá em cima, the security measures are, seriam elas estão. Né? As medidas de segurança a gente pode trocar por elas. E aqui, we are the champion. Nós somos os campeões. Olha a questão. Eu uso o mesmo verbo para indicar pessoas diferentes. Diferente do português. Por isso que sempre acompanhando o pronome aqui. Tudo bem? My, de meus, friends, amigos. De novo, tá? Esse my, por ser um pronome, ele não tem plural que o acompanhe. Ele vai ser colocado como plural ou singular, dependendo da palavra que ele está acompanhando. Friends, eu sei que é amigos. Se estivesse só como friend, aí eu teria só amigo ou amiga. My friends, meus amigos. Na sequência, a gente tem outra preposição, que é a preposição with. A gente já até viu essa preposição em outra frase, né, anteriormente, mas agora a gente vai falar especificamente dela. Então, with é essa preposição que indica com alguém ou alguma coisa. Com. Tá? She is working with the security team. She is working with the security team. Is working, está trabalhando. Aqui a gente tem um uso também, que no inglês aparece muito e a gente acaba brigando com ele em português, que é o uso do gerúndio. Ela está trabalhando, ela está fazendo, ele está organizando. A gente não tem tanto esse uso do gerúndio em português, mas as pessoas acabam utilizando de maneira equivocada. Então, she is working with the security team. Ela está trabalhando com o time ou a equipe de segurança. Security, nossa palavra já conhecida. Tá? E na música a gente vai ter with or without you, com ou sem você. Com, with, sem, without. Percebam que aqui eu tenho a ideia do com, with, e o out, que é fora, tá? A ideia de fora, out. Então, without, a ideia de sem, com ou sem você. Música do YouTube. Na sequência, a gente tem preposição e pronome. Percebam que são bastante utilizados, né? As, preposição as, que dá o sentido de como ou enquanto, tá? Então, act as if you are always being watched. Act as if you are always being watched.
haja, act, no sentido de agir, de atuar, as if, como se, if, se, you, já vimos, né, você, are always being watched, estivesse sempre sendo observado. Perceba que aqui o verbo é are, ser ou estar, mas ele está no passado para acompanhar a ideia, né, também da estrutura verbal seguinte, being watched, sendo observado, tá? Então, por isso que ele acaba ficando aqui também no passado, mesmo sendo a ideia do presente. E always é a palavra que indica sempre, tá? Se você assistiu, lembra que eu falei da dica do Harry Potter, né? Se você assistiu todos os filmes do Harry Potter, essa palavra always é sua conhecida. Ela sempre aparece em frases, em memes, né, que mostram um dos professores de Hogwarts falando, né, sobre o amor que ele tem por uma pessoa. Então, always, sempre, tá? E a música As Time Goes By, essa é classicíssima, filme Casablanca, né, para quem assistiu. As time goes by, à medida que o tempo passa, ou como o tempo passa. Time, tempo, goes by, no sentido de passar, né? O tempo está passando, o tempo está indo embora. Então, fica aqui a dica da música. E a gente coloca o as como a medida que, mas a ideia de como também está aqui vinculada, tá? Ou enquanto o tempo passa, também eu posso colocar aqui. E aí a gente chega no pronome mais importante do universo, porque é I, eu. Nossa, eu. Ele é tão importante, mas tão importante, que mesmo que ele esteja em outros espaços dentro da oração, não só no começo da frase, ele vai ficar em letra maiúscula. I, em letra maiúscula, é sempre pronome eu. Tá? I am responsible for this area. I am responsible for this area. Eu sou responsável por esta área. Eu. Importantíssimo. I will always love you, de Whitney Houston, and I will always love you. Essa você também já deve ter ouvido em algum momento. De novo, né? Eu já avisei. Eu adoro cantar, mas eu não canto tão bem assim. Eu sei, mas vocês vão ter que aguentar. I will always love you. Eu sempre amarei você. Lembra do will em relação ao futuro? I will, eu sempre, olha lá o always, amarei você. Love you. You will, que dá a indicação de futuro. Mais palavrinhas para nós, de novo, pronomes, muitos pronomes. Pronome é usado com muita frequência, então acaba aparecendo aqui no início da nossa lista. His é o pronome possessivo, que é vinculado a ele, tá? Lembra, ele, o pronome possessivo his está vinculado a ele, então é dele, né? No sentido sempre do masculino. His, seu, ou, no caso, dele, né? His ID badge must be visible at all times. His ID badge must be visible at all times. Ele, ou seu crachá de identificação dele, must be, deve estar, visible at all times. A gente já falou, inclusive, desse ID badge, já falou desse at all times, né? Então, vou passar para frente. Música dos Beatles, Come Together Right Now Over Me. Hold you in his armchair, you can feel his disease. Hold you, abraça você, segura você, in his armchair, na cadeira dele, na poltrona dele, armchair, poltrona, tá? Chair, só chair, cadeira, armchair, poltrona. You can feel, você pode sentir, né? Can, de poder, feel, de sentir, his disease. Disease, doença, his, dele. Ok? Na sequência, a gente tem they, o pronome they, que é
Eles ou elas. Eles ou elas, they. They are responsible for patrolling the area. They are responsible, responsáveis, for patrolling, por patrulhar the area. The area, também a gente já viu aqui, vou passar batido. They, eles, tá? Are, ser ou estar, que a gente já viu também, sempre para o sentido de mais pessoas. Então, nós, vocês ou eles. They don't care about us. Don't, do not, olha lá, don't, do not care about us. Eles não se importam. They don't care. Care, importar-se ou cuidar. About us, conosco. Ou, a tradução ao pé da letra aqui ficaria como sobre nós, né? Então, por isso que a gente acaba não traduzindo também ao pé da letra, tá? E esse don't é a junção de do, not. Quando eu vou usar o verbo na negativa, eu vou precisar de um auxiliar. Então, o do vai acabar fazendo essa função também no lugar do is. Lembra que a gente viu aquele and, né, na session anterior? A gente tem aqui também a questão da necessidade do uso de um verbo auxiliar para colocar esse negativo. Mais duas palavrinhas, a gente chega no verb to be. Agora o verb to be sem estar conjugado, né, no infinitivo, be, no sentido de ser, estar, pode ser permanecer, tá? Verb to be. You must be alert during your shift. You must be alert during your shift. Olha aqui o U de novo com um sonzinho diferente, né? During, tá? During your, seu shift. A gente já viu que shift é turno em outro momento. Então, você deve ficar, must, deve, be, ficar, alert, tá igual ao português, during your shift. E aí na música a gente traz don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't, do not, né? A gente já viu essa expressão. Então, não se, worry, preocupar-se, be happy, seja feliz. Don't, lembra que eu indiquei que do not, por conta da questão do negativo, a gente precisa do auxiliar. E aí a gente chega na preposição at, que é preposição também que acaba indicando em algum lugar, tá? Em. The guard is stationed at the main entrance. The guard is stationed at the main entrance. Main entrance, acabo falando tudo junto, a entrada principal. Main, no sentido de principal, entrance, de entrada. Is station, está estacionado ou posicionado, e o at, a gente já viu esse at em vários momentos aqui, né, que é em algum lugar, tá? Música, a gente traz Yellow, do Coldplay, Yellow, amarelo. Look at the stars, look at the stars. Look how they shine for you. Look at the stars. Olhe para as estrelas, né? Look how they shine for you. Veja como elas brilham para você. Lembra de sunshine? Raio de sol. Shine no sentido de brilhar. Nos vemos na próxima section com mais palavras. Fica aí com Coldplay para encerrar esta session 4, ok?